Chegou um paciente para mim no consultório, esse paciente ele tem um risco de ter sarcopenia, você vê que a capacidade funcional dele não tá legal. Saiba que quando ele começar o tratamento, vai piorar. Tá? E vai piorar porque esse paciente ele vai ser submetido a uma série de tratamentos que não faziam parte da rotina dele. Se o paciente ele for internado, ele vai ser submetido a uma rotina totalmente diferente. O paciente em um hospital geralmente não come tão bem, os horários mudam, o paciente sente dor. Dorme menos, a qualidade de sono muda. Tem um estresse aí de mudança que ainda piora essa ainda situação. piora, o próprio catabolismo da doença. Exatamente. Então, o melhor momento para a gente tratar o nosso paciente é virgem de tratamento. É antes de começar qualquer tratamento. Mas por isso que eu estou dizendo. Mas aí vamos supor, foi feito um diagnóstico de câncer, né? Seja ele qual for. Vamos botar um. Bota aí um. Coloretal. Coloretal, tá? Que está muito comum entre os jovens, né? Foi feito um diagnóstico de câncer de colo. Muito bem, de intestino, para as pessoas entenderem direitinho. Intestinal. Aí essa pessoa já tem uma sarcopenia. Qual é o limite que eu tenho eu tenho tanto tempo para melhorar essa sarcopenia para começar o tratamento? Ou porque sempre coloca assim, não, vamos logo para o tratamento. Qual é esse equilíbrio? Hoje a gente não tem esse tempo. Hoje a gente não tem esse tempo. Até porque, felizmente, o tempo entre o estadiamento, descobrir o estágio da doença e esse diagnóstico completo de tratamento está cada vez menor. E que bom, a gente inclusive tem leis hoje no SUS que falam de um tempo máximo para começar a tratar. Mas o tempo que nós tivermos é fundamental. Se a gente tiver 3 meses é fantástico, se a gente tiver 1 mês é fantástico também. A gente vai começar a tratar. Dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa. E isso não para durante o tratamento. Entendi. Então, é simultâneo. É simultâneo. Começa a pedalar a bicicleta. É simultâneo. Vai trocar o pneu com o carro andando e continuar andando. Exatamente. Hoje, com raríssimas exceções, a gente sempre vai encorajar o paciente a fazer atividade física. Claro que o educador físico tem muito mais propriedade para falar do assunto, de qual exercício fazer, mas o médico ele sempre vai estar indicando atividade física, pensando em manutenção de massa muscular. Algumas exceções de metástase óssea, quando a doença já está mais no osso, mas a gente vai pensar em estratégias. Então, acho que o ponto principal é colocar o paciente para se movimentar. Então, o paciente hoje recebeu um diagnóstico. A gente sabe que é extremamente assustador, que o câncer é uma palavra que chama muito a atenção dos pacientes. Dá muito medo, muita insegurança. Dá muito medo, é cercado de muito mito. Mas a gente pede que o paciente não paralise, que esse paciente ele comece a intervir, quanto mais precocemente, melhor. E na nutrição tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode conversar algumas estratégias que a gente pode estar utilizando no nosso paciente. Primeira coisa, Bia, é ajuste de alimentação desse paciente. Eu sei que parece muito simples falar isso, mas não é. Quando a gente pega um paciente com câncer, esse paciente, ou ele chega num contexto que ele tem medo de comer tudo, porque é uma doença cercada de mitos. Esse paciente, ele quer muito ficar bem, e ele escuta muito do que fazer, do que não fazer. E eu digo, chá milagroso. De chá da folha. Da folha de não sei o quê, de não sei o que lá. Que se fosse verdadeiro isso, não tinha mais ninguém com câncer, né? Pois é. E é difícil você julgar o paciente porque ele sai desesperado. Então, eu tenho um paciente super esclarecido que chega no consultório com uma lista enorme de condutas que eu desconheço que tem evidência científica. Então, a primeira coisa é a gente ajustar a alimentação do paciente. Existe um ponto que o paciente oncológico tem muito medo de tratar, que é o consumo de carboidratos, que é o pão, que é o arroz, próprio legumes. Então, muito se fala que o açúcar alimenta o câncer. Acho que você já viu algo sobre isso. Mas depende do carboidrato, Depende do carboidrato. Eu acho que isso é muito verdade para esse açúcar refinado. Exatamente. Essa coisa, biscoito, bolacha recheada. Essas baixarias que ninguém deveria nem comer. Mas assim, não é porque a pessoa... o carboidrato. Tem carboidratos muito interessantes. Eu preciso dar carboidrato para o meu paciente. Exatamente. Hoje, eu pego o paciente
paciente que está no primeiro ciclo, no primeiro mês de tratamento de quimioterapia, e já está super cansado, ele está com uma fadiga muito grande. E quando eu vou olhar para o plano alimentar desse paciente, ele tem medo de comer. Ele tem medo de comer carboidrato, ele tem medo de comer o arroz, ele tem medo de comer a mandioca, porque ele acha que isso alimenta o câncer. Eu digo que a nutrição hoje ela vai muito mais acrescentar, diversificar a dieta do paciente do que retirar. A gente vai retirar, sim, o ultraprocessado, o açúcar de adição, mas eu preciso falar para o meu paciente que ele tem que consumir carboidratos. Por exemplo, não rola. Porque sorvete é gordura, é açúcar. Eu tive uma paciente que levava o marido ela levava o marido para fazer a sessão e depois passava lá na clínica. Tá tudo bem, então vou levar ele agora para tomar um sorvetinho. Eu falei, não faz isso não. De fruta, batido na água. Exatamente. Faz uma frutinha em casa, uma gelatina com frutinha. Não faz. Mas ele gosta tanto, é uma premiação. E também existe esse lado. Como o câncer é uma doença muito cercada de medo, fica algo muito... Vamos liberar tudo. Exatamente. Não, ele já tá com o câncer, então vamos liberar tudo. Então eu pego o paciente... em opostos, o paciente que não quer comer nada, ele só come proteína, porque ele sabe que proteína aumenta a massa muscular, ele pesquisou isso, ou o paciente que os profissionais são altamente permissivos. Então, não, ele já tem a doença, ele não consegue mastigar, ele tá com muitas mucosite, muita feridinha na boca, então vamos pro sorvete. E o papel do nutricionista é trabalhar essas opções alimentares dentro do que o paciente consegue comer, mas pensando de forma saudável. Então, acho que o primeiro ponto é ajustar a alimentação.